Olá, tudo bem? Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você, que vai falar sobre a mulher sunamita, que o seu esposo morreu e deixou uma dívida, e ela ia pagar essa dívida com seus dois filhos, mas ela recorre ao homem de Deus, a Eliseu. Aqui aquela mulher, ela recorreu a Eliseu. Ela acreditava que Deus podia fazer um grande milagre na sua vida através do homem de Deus. E essa mulher, ela tinha tão pouco. Essa mulher, ela tinha apenas uma botija de azeite na sua casa. O cenário dela não estava bom. O cenário dela era de falta, de necessidade. Mas no coração daquela mulher tinha uma fé viva no Deus de Eliseu, no Deus também do seu esposo, porque ela disse para Eliseu que o seu esposo era um homem temente a Deus. Ele temia a Deus, então ele confiava também em Deus. Então a gente vê aqui uma fé no coração dessa mulher. E o cenário dela era de pobreza. Ela não tinha nada. Ela só tinha apenas uma botija de azeite. E aqui a gente vê que Deus, ele não precisa de muito para ele fazer acontecer um milagre. Muitas vezes nós queremos um cenário bonito para que Deus venha fazer um milagre nas nossas vidas. Mas Deus, ele não precisa de um cenário bonito. Deus, ele não precisa de muita coisa para ele fazer acontecer nas nossas vidas. Aqui a gente vê Eliseu dizendo para ela: entra na tua casa com teus filhos e fecha a porta. Deus, às vezes, ele quer fazer um milagre dentro da nossa casa, junto com a nossa família. Ele quer que a gente clame para que ele venha manifestar sua glória no nosso meio, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Às vezes, Deus, ele precisa somente de uma despensa que tenha 1 quilo de alimento, um guarda-roupa que tem apenas 2 mudas de roupa para ele fazer o milagre. Muitas vezes Deus, ele quer se manifestar no nosso meio, dentro da nossa casa. Mas a gente olha para o nosso cenário e acha o nosso cenário improvável de um milagre. Mas Deus, ele precisa do improvável para ele fazer acontecer nas nossas vidas. O que Deus precisa de nós, somente que nós acredite nele, que nós confie, nós acredite que ele pode fazer o impossível na nossa vida. Essa mulher aqui, o cenário dela era improvável. Ela tinha apenas uma botija de azeite, mas ela recorreu ao homem de Deus. Ela obedeceu quando Eliseu disse: vai, entra na tua casa, junto com teus filhos, pede vasilha os teus vizinhos, e você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Aquela mulher, ela fez da mesma forma que Eliseu mandou ela fazer. E ali Deus, ele multiplicou o azeite na botija daquela mulher. A palavra do Senhor diz que ela pagou a sua dívida e ela foi viver do resto. Então Deus, ele está falando conosco através dessa palavra, que não importa se o nosso cenário não seja o cenário ideal, ele quer fazer o milagre no cenário mesmo que a gente tem, é na nossa casa, é com pouquinho. Ele quer multiplicar mesmo o pouco. Ele quer fazer o milagre no cenário improvável. É onde você está olhando e está achando que não vai dar certo. Aí Deus disse assim: vai dar certo sim. Porque para mim fazer dar certo, eu não preciso de coisa bonita, eu não preciso de muita coisa, eu preciso só de um pouquinho para multiplicar. Às vezes Deus, ele permite algo nas nossas vidas para ser manifestada a sua glória através da nossa fé. A história dessa mulher é uma história de fé, é um exemplo de vida para nós. Deus, ele quer operar na nossa casa, é na tua casa, é na minha casa. Só basta nós confiar no Senhor, nós ter confiança nele, como essa mulher que ela teve. Confiar, acreditar na sua palavra, acreditar que da parte de Deus vem coisa boa para nossas vidas. Aqui ela ia dar os seus filhos para ser servo, para pagar essa dívida. Mas Deus, sendo cuidadoso, um Deus amoroso que nós servimos, ele não deixou ela ficar sem os filhos dela. Eu vou multiplicar o azeite da botija desta mulher, porque a fé dela é grande.
ela teme a minha palavra, ela teme a minha presença, então ela confia, então eu vou fazer um milagre na vida dela. Então Deus, ele multiplicou o azeite na vida dela, meus irmãos. Então Deus, ele precisa apenas de um cenário que não tem mais nada. E Deus multiplicou. Deus, ele fez um grande milagre ali quando aquela mulher entrou para dentro daquela casa com seus filhos e fechou aquela porta. Aí Deus operou na vida dela. Deus multiplicou azeite naquelas vasilhas. Aquela mulher ali contemplou a glória de Deus na sua vida. E o cenário dela era um cenário improvável, ela não tinha mais nada. E confiar, porque se nós ter fé, se nós confiar, Deus, ele faz coisa extraordinária na nossa vida. O milagre que Deus fez na casa desta mulher, eu acredito que aqueles vizinhos dela ficaram assim espantados com a grandeza do milagre. A palavra aqui diz que ela vendeu, pagou as dívidas e ainda foi viver do resto. Essa mulher foi viver com abundância, meus irmãos, porque quando o milagre de Deus acontece nas nossas vidas, a gente vive em abundância. Às vezes a gente quer preparar um cenário bonito para que Deus possa vir operar nas nossas vidas, e Deus, ele quer operar na nossa casa como a nossa casa está. Deus disse: eu quero operar na tua casa como ela está. Eu só quero que você confie e que você clame a minha presença e que você acredite que eu posso fazer. Porque Deus, ele não precisa de... Ela confiava que Deus podia fazer algo grande na vida dela. Ela acreditava que Deus podia tirar aquela aflição do seu coração, que ele podia mudar o cenário da vida dela foi mudado. Então Deus, ele fala conosco através dessa palavra que ele quer mudar cenário. Só basta a gente confiar para ele mudar o cenário. Não prepare um cenário bonito para Deus fazer um milagre. Entrega o seu cenário como ele está. Não importa que não tenha nada, não importa que esteja bagunçado. Somente faça como essa mulher. Confie, acredite, clame a presença de Deus para dentro da sua casa, que vai chegar o momento da multiplicação, vai chegar o momento da restauração de Deus naquilo que você está precisando. Somente confie na palavra de Deus. Confie, entregue nas mãos do Senhor o seu cenário. Às vezes você pode estar olhando em sua volta e estar dizendo: ah, Senhor, mas não tem nada. Ah, Senhor, mas está tão difícil. Como é que eu vou conseguir? Você vai conseguir com a ajuda de Deus, meu irmão, minha irmã. Você vai conseguir com a ajuda de Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é amoroso, ele é verdadeiro. Deus, ele olha para cada um de nós. Deus, ele sabe, conhece as nossas necessidades. Deus, ele sabe do que nós precisamos. Só precisa nós entregar o nosso cenário nas mãos do Senhor para ele operar coisas grandes nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Confie nesta palavra. Tenha fé que nesta mulher que sunamita ela teve. E Deus vai multiplicar o azeite na sua botija. Deus vai mudar o seu cenário para um cenário que pode estar de tristeza, para um cenário de alegria, de vitória e de multiplicação. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.